Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Não é preciso nem perguntar quem está feliz com Jesus, porque é notória a presença dele aqui nesse recinto. Glória a Deus. Eu já quero externar minha gratidão a Deus pela vida do pastor Josafá, presbítero Jefferson. Deus abençoe pela confiança. Todo esse grupo de irmãs do ciclo de oração, que Deus abençoe vocês. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu posso sentir a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos, vamos ganhar tempo, Abacuque capítulo de número 3. Louvado seja o nome santo do Senhor. Um texto bem conhecido dos irmãos, Abacuque capítulo 3, o versículo de número 2. Glória a Deus. Eu costumo falar, pastor Josafá, que o louvor, quando alguém canta com o coração, e quando a igreja adora, o louvor é como um trator de arado. Prepara a terra para receber a semente. E Deus derrama água do Espírito para dar o crescimento. Louvado seja o nome santo do Senhor. A terra está preparada nessa noite. Então receba com muita satisfação a semente que é a palavra e deixa Deus derramar água do Espírito sobre a sua vida nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus. Abacuque capítulo 3, versículo 2 diz: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Glória a Deus. Aqui nós podemos observar que o profeta Abacuque, diante da palavra do Senhor, ele recebeu uma restauração no que diz respeito ao temor. O seu temor foi restaurado, e quando a gente procura restaurar o temor do Senhor no nosso coração, automaticamente a gente passa a experimentar um real, um genuíno avivamento. Eu posso dizer para a amada igreja que existem dois princípios bíblicos para que a gente venha ter uma vida plena, uma vida no centro da vontade de Deus, para que a gente possa experimentar um real avivamento. Existem dois princípios bíblicos. Está lá em Colossenses capítulo 3, o versículo 16, que habite em vós ricamente toda a palavra de Cristo, com toda inteligência e sabedoria. O segundo princípio é Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Palavra e o Espírito Santo na vida de um crente caracteriza um crente avivado, cheio da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente vai para Ezequiel capítulo 37, que posterior à profecia, a oração do profeta Abacuque, você vai observar que o povo está como se fosse um cemitério, cheio de ossos sequíssimos. Mas Deus, ele vai falar com o profeta. Ali eu vejo três fundamentos principais para que ocorra um avivamento: é a oração, palavra e o derramamento do Espírito Santo. O profeta fala com Deus, Deus fala com o profeta, é a oração. E no momento, no versículo 4 do capítulo 37 de Ezequiel, profetiza porque você ouviu a palavra do Senhor. E ele falou: eu profetizei como eu ouvi a palavra do Senhor. E o versículo de número 9, aí ele vai dizer: profetiza aos quatro ventos, profetiza ao Espírito para que venha dos quatro ventos. Ou seja, palavra, oração, consequência um real e poderoso avivamento no meio da sua igreja. Eu creio que as irmãs aqui passaram o ano orando em prol dessa festividade, pedindo para que Deus derrama do teu Espírito sobre este lugar, sobre esse bairro. E eu tenho certeza que se você crê na oração que você fez, Deus vai cumprir essa palavra e vai derramar do seu Espírito aqui nessa noite, porque eu já ouvi aqui da parte do Senhor que o Espírito Santo quer fazer algo no meio da sua igreja, mas é preciso que nós venhamos abrir o nosso coração. Ontem eu recitei o versículo 8 de Apocalipse capítulo 3, quando o Senhor diz: eis que diante de ti, diante da minha igreja, pus uma porta aberta,
Mas parece que é um paradoxo, porque no versículo 20 ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Ou seja, a porta de Deus já está aberta para nós nessa noite, mas ele usa a minha boca para perguntar à igreja: mas a sua porta está aberta para que eu possa entrar? Então nessa noite, segundo essa palavra, abra a porta do seu coração e deixa o Espírito Santo entrar na tua casa, nesse templo, porque se tiver uma rachadura, se tiver alguma telha quebrada, se tiver faltando pintura, ele vai entrar, vai fazer uma reforma na sua vida, e você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, porque eu quero ser profeta de Deus para a sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o que caracteriza uma igreja avivada? Eu não quero me ater aqui no contexto da história de Abacuque, mas eu quero falar de um real avivamento, restaurando o temor para que venhamos experimentar um real avivamento. Observa que o que a gente está vivendo na atualidade, as pessoas perderam o temor, as pessoas já não temem mais a Deus, não reverenciam mais ao Senhor, fazem brincadeira com a Bíblia, fazem brincadeira com o nome de Jesus, escarnece. As pessoas perderam o temor. Isso me faz lembrar de John Lennon. Isso me faz lembrar que ele quis dizer que era mais popular do que Cristo Jesus. Depois de 5 meses depois dessa entrevista, ele morreu levando balas no seu peito de um fã, porque as pessoas perderam o temor a Deus, e precisamos restaurar o temor para que venhamos experimentar um real avivamento. Mas o que caracteriza uma igreja avivada? Quais são as características de uma igreja avivada? Eu amo Atos dos Apóstolos, porque eles são atos do Espírito Santo, e o Espírito Santo desceu ali, inaugurou aquela igreja, porque Cristo fez uma promessa. Lá no capítulo de número 14 do Evangelho de João, versículo 16, ele vai falar: eu rogarei ao Pai para que ele vos dê outro Consolador, ou seja, outro da mesma espécie, da mesma consubstancialidade, igual, não tem um patamar. Espírito Santo, Jesus, o Pai, não, são todos do mesmo nível. Você adora Jesus aqui nessa noite, você também pode adorar o Espírito Santo, você pode adorar o Pai nessa noite também. Então Jesus fez uma promessa, e ele ratifica essa promessa em Lucas capítulo 24, o versículo 49, ele diz: não saia de Jerusalém, espere a promessa do meu Pai, que há de vir sobre vocês. Espere, não saia de Jerusalém. Aí quando chega no capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam cheios. E no versículo 4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo, porque eles acreditaram na promessa de Jesus. A igreja precisa acreditar nas promessas do Senhor. Se Ele falou que vai salvar, Ele vai salvar. Se Ele falou que vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Ele falou que vai fazer você crescer na presença dEle, Ele vai fazer você crescer. Mas é preciso que você acredita, e quem acredita confia, e quem confia faz a vontade dEle. O que caracteriza uma igreja avivada? Quais são as características de um crente avivado? Aí você vai para o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu falo para onde eu prego que a promessa do Espírito Santo. Ou seja, 380 não perseveraram. Eu falava hoje com o pastor Josafá que hoje muita gente perde de ser abençoado porque falta perseverança, falta perseverar. Então observa bem o que caracteriza uma igreja avivada: perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração e no partir do pão. Isso caracteriza um crente avivado na presença de Deus. Se ele persevera nos ensinamentos da palavra de Deus, se ele tem comunhão com o seu irmão, se ele persevera na oração e parte o pão com quem não tem, você pode levantar as mãos e dizer: eu sou um crente avivado na presença de Deus. Avivamento não é sinônimo de pula, pula, oba, oba, não. Tem pessoas que até não pregam, mas ora, é piedoso, está na presença de Deus.
E o Espírito Santo nessa noite quer cair no meio da sua igreja, quer fazer algo diferente no meio do seu povo. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas o Espírito Santo quer fazer algo diferente aqui nessa igreja, nessa noite. O Espírito Santo quer trabalhar de forma diferente no meio da sua igreja. Depois que o Espírito Santo veio sobre eles, eles perseveravam na palavra, no ensinamento dos apóstolos, porque a palavra de Deus, ela é que vai dar crescimento para nós. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Precisamos evitar dois extremos: o fanatismo e o formalismo. Precisamos evitar esses dois extremos. Temos que ser equilibrados: graça e conhecimento. Se você procurar só conhecimento, você vai estar fadado à frieza espiritual. Mas se você procurar somente graça, você vai estar fadado ao fanatismo. Então tem que ser moderado. Eu tenho que procurar conhecimento, mas também tenho que ser cheio da graça de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Observa bem que no capítulo de número 4, no capítulo 3 de Atos, depois que eles pregam a palavra, depois que eles operam ali através do nome de Jesus, no capítulo 3, quando diz para aquele coxo: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que nós temos te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Aquele homem levantou e as pessoas começaram a indagar o que foi que aconteceu. O sinédrio, os fariseus, os religiosos da época começaram a indagar Pedro e João. Queriam prender eles, mas eles começaram a se defender pregando a palavra, o cumprimento da palavra. Quando chega no capítulo 4, a partir do versículo 24 até o 31, a igreja faz oração, porque Pedro e João chegou lá e contou como eles se sobressaíram da entrevista que tiveram com os religiosos naquele momento. Então o povo levantou as mãos para os céus e começou a orar, começou a agradecer a Deus e começou a enaltecer o nome do Senhor. E quando chega no versículo 31, e todos oraram e buscaram a presença de Deus, e todos naquele momento foram cheios do Espírito Santo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando você vai para o capítulo 10, pulando a história, quando chega no versículo 44, depois que Pedro chega na casa de Cornélio para pregar uma palavra de salvação, o versículo 44 vai dizer: e Pedro ainda pregando a palavra, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a palavra de Deus. Então, se você está ouvindo, não basta somente ouvir, tem que escutar. Ouvir, você pode ouvir e não prestar atenção, mas escutar é prestar atenção naquilo que você está ouvindo. Ouvir, você pode só ouvir e não entender nada, mas quem escuta, presta atenção naquilo que está ouvindo. Pedro estava pregando na casa de Cornélio, a vizinhança, os parentes estavam lá ouvindo a mensagem, o povo ficava atônito ouvindo a palavra. Naquele momento o Espírito Santo veio, porque a porta estava aberta, a palavra abriu a porta do coração e o Espírito Santo entrou e todos foram cheios, batizados com o Espírito Santo. Oxalá que nessa noite o Espírito Santo venha cair sobre essa igreja. Quem acredita nessa palavra, levante a mão com alegria, com ousadia, com vontade. Levante a sua mão para o céu e abra a tua boca para adorar. Seja renovado nessa noite. Seja renovado nessa noite. Trabalha séria, ela manchore va subria nagai. De que manchora va subria naga séria. O poder que a palavra tem. A palavra faz isso. É o poder da palavra. Quando você vai ver o efeito que a palavra tem na vida das pessoas, a palavra ela traz crescimento. Deuteronômio capítulo 32, versículo 2: goteja a tua doutrina como chuva e destile a tua palavra como orvalho, porque nós somos plantação de Deus, e para a gente crescer na obra precisamos ser regados pela palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando você vai para 2 Samuel capítulo 22, o versículo 31, os caminhos de Deus são perfeitos, a tua palavra refinada
Ele é um escudo para todos que nele confiam. Quem apoia-se na palavra de Deus, automaticamente Deus o blinda com um escudo, para que nada venha atingir o seu coração, para que nada venha tirar o foco seu de servir a Deus com integridade e obedecer a sua palavra. Você pode adorá-lo nessa noite. Você tem liberdade de sentir a presença do Espírito Santo. Eu sinto que o Espírito Santo nesses últimos dias está querendo fazer uma limpeza no meio do teu povo, tirar toda a impureza do coração, porque Ele precisa atuar no meio da tua igreja, assim como Ele atuou na igreja lá primitiva, restaurando o temor. Eu citei aqui ontem o versículo 43, e em cada alma havia temor, e muitos sinais e maravilhas se faziam pelos apóstolos. Por quê? Porque em cada alma havia temor, todos acreditavam. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra, quando você vai para Isaías capítulo 40, versículo 8, seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Louvado seja o nome santo do Senhor. O capítulo 55, versículo 11 vai dizer: as palavras, assim é, a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz para aquilo que a enviei. A palavra está sendo lançada nessa noite. Eu recebo a autoridade dos céus, eu recebo a autoridade do Espírito Santo para proferir a palavra do Senhor nessa noite. Nenhuma ferramenta preparada contra a sua vida vai prosperar, porque Isaías capítulo 43, versículo 13 vai dizer: operando Deus, quem impedirá? Antes que houvesse o dia, eu sou. O eu sou está aqui nessa noite, e se você acredita, levante a sua mão com força para o alto, abra a tua boca para adorá-lo nessa noite, porque eu estou sentindo a presença dele aqui. O altar está pegando fogo na presença do Senhor. Há quanto tempo você não fala em línguas estranhas? Há quanto tempo você não é renovado? Então nessa noite aproveita, recarregue a sua bateria espiritual, recarregue nessa noite, aproveita esse momento de intimidade com o Senhor. Quando você vai para Jeremias capítulo 15, versículo 16: acharam-se as tuas palavras e eu as comi, e as tuas palavras foram para mim gozo e alegria do meu coração, pois levo o teu nome, ó Senhor Deus dos exércitos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí o capítulo de número 18, o versículo 2: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir o quê? As minhas palavras. É preciso se levantar, se levante, desça na casa do oleiro, porque o oleiro quer falar contigo, ele tem uma palavra para o teu coração. Levante a sua mão para o alto. Eu quero profetizar, eu quero ser profeta de Deus para a sua vida nessa noite. Tu não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. A depressão não vai ter domínio sobre a sua vida. A depressão não vai ter poder sobre a tua casa. A angústia não vai ter poder sobre a sua vida, porque eu, o Senhor, estou entrando hoje na tua casa, estou entrando na tua vida, estou entrando nos teus negócios, estou entrando no teu trabalho, estou entrando na tua casa nessa noite. Você pode adorá-lo nessa noite. Chora, não se preocupe com quem está do seu lado, não olha para frente, olha somente para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro, é de lá que vem o teu auxílio. Deus me trouxe aqui nessa noite para te trazer uma palavra que venha causar soluços na sua alma. Alava séria, alama chorevai. Calabra sobre a naga séria.
que amanchureva serga la manchureva. Saramanchureva serga la manchurigia serga. Deramanchureva subrianagai. Haverá um novo tempo. Haverá um novo tempo neste campo. Aramanchureva serga la manchore. Um tempo de refrigério, um tempo de renovação espiritual, um tempo, Lamanchore vai a séria, porque preservam a minha palavra, diz o Senhor, e aonde preservam a minha palavra, eu desço com a minha glória, eu desço com a minha glória, eu desço com a minha glória sobre o recinto. Receba aí a presença do Eterno, receba aí a presença do Eterno, receba aí a presença do Eterno. Precisamos restaurar o temor. Precisamos restaurar o temor. Observe que quando a gente restaura o temor, a gente passa a depender mais de Deus. Quem teme a Deus depende de Deus, porque o temor é respeito, é reverência. Observa bem, Salmo de número 34, verso 9. O temor nos leva a experimentar depender de Deus. Veja o que diz Salmos 34, verso 9. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Olha a profundidade dessa palavra. Quem teme ao Senhor não tem falta nenhuma, de nenhuma necessidade. Por quê? Porque teme ao Senhor. Observa o que diz o Salmo de número 34. Veja bem o Salmo de número 34. As bênçãos que nós encontramos quando a pessoa teme ao Senhor, como consequência do temor a Deus. Veja bem, livrando-se do medo. Hoje o que tem assolado as pessoas é o medo. Pastor Josafá, esse dia eu estava na casa da minha sogra, fui fazer uma visita a minha cunhada que estava enferma, junto com o pastor Jadiel. A gente parado na sala, uma mulher entra toda suada. O semblante de você vê que a pessoa estava possessa por um espírito de inquietação. Ela parou na nossa frente e disse: eu vim aqui, ora. Eu entrei na hora certa, ora por mim. Hoje eu pedi o meu marido para pegar o revólver e atirar na minha cara. Eu estou com medo das pessoas. Eu estou com medo de gente. Eu estou à beira de uma depressão, ora por mim. Nós começamos a pregar para ela. O pastor pregou para ela. Antes de orar, perguntou: você quer entregar a sua vida para Jesus? Eu quero, me ajuda. Quantas pessoas estão vivendo com medo? Infelizmente até dentro da casa do Senhor, porque está faltando palavra, está faltando a graça de Deus na sua vida. Tem pessoas que têm medo de orar. Pastor, tem pessoas que estão com medo de orar. Você já teve aquela sensação de dobrar o joelho para ter alguém atrás de você? O inimigo, ele tenta parar a sua caminhada na presença de Deus. Medo. Mas olha a bênção de quem teme a Deus, respeite a Deus, reverencia a Deus. Olha o que diz: livrando-se do medo. Verso 4 vai dizer: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então vale a pena temer ao Senhor. Não é bater as pernas de medo, tremer, não. É temor, respeito, reverência. Olha, segundo, salvação nas crises. Quem não está enfrentando crise? Crise é um momento de transição. Crise é uma dificuldade que você enfrenta. Algumas mudanças que acontecem na sua vida, você passa a viver uma crise. Crise financeira. Olha o que o Brasil tem passado por esses anos aí. Olha a dificuldade que o Brasil tem passado. Não tem colocado a igreja para buscar mais ao Senhor. Livrando-se das salvação nas crises. Olha o verso 6. O que diz? Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e salvou de todas as suas angústias. Terceiro, põe anjos ao redor. O verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Olha o quarto, supre as necessidades. Verso 9, como a gente leu: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma ao ver aqueles que o temem. Quinto, vida abundante. O verso 12: quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Todos nós queremos, mas tema ao Senhor. Procure temer a Deus, porque Ele está te vendo, Ele te contempla. Você pensa que o olhar do Senhor só está aqui quando você vem para o culto? Você pensa que Deus só está te vendo quando você vem para a igreja com a Bíblia na mão? Não, Ele está te vendo na escola, Ele está te vendo no trabalho,
Ele está te vendo lá. Quando você pensa que está sozinho, Ele está te observando. Então tema ao Senhor. Deus está falando com alguém. Tema ao Senhor. Reverta essa situação que você está vivendo. Parece que você está andando para trás. Parece que você não está avançando. Tema ao Senhor e caia sobre os cuidados de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Sexto, oração ouvida. O verso 15. Olha o que diz o verso 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Quem teme ao Senhor, Deus ouve a sua oração. Sétimo, livra a nossa alma. O verso 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos. Nenhum dos que nele confiam será condenado. Louvado seja o nome santo. Tema ao Senhor, restaurando o temor para experimentar um real e genuíno avivamento. Olha o que o profeta diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Deus ama estar no meio. Observa que lá no Velho Testamento, Deus ama estar no meio da congregação, no meio do arraial. Eu quero estar no meio de vocês. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam dentro da fornalha, quem estava lá no meio? O quarto homem. Você vai observar que quando o versículo que diz: onde estiver 1, 2, 3, aí eu estou no meio. O profeta faz uma oração inteligente. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Observa, não é quando você começa, é quando você está no meio que vem um cansaço. A oração, você começa a oração, Pai, aquela oração fervorosa, mas quando vai passando alguns minutos no meio, você sente aquela cansaço, os joelhos dói. Eu me lembro que uma vez eu estava orando: Senhor, me renova, eu quero ser renovado, renova as minhas forças. Deu 1 hora, eu falei: Senhor, não dá mais, o joelho está doendo, novo convertido. Aí veio aquele sentimento: persevera mais um pouco. E eu, mais força, no meio. Aí o Senhor veio com o seu Espírito, me renovou. Se você insiste nessa noite mais um pouquinho, no meio dessa mensagem, Deus pode te visitar, Deus pode tocar na tua alma nessa noite. A verdade é que nós desistimos fácil. Está num culto como esse, não estou sentindo a presença dele, se entrega. Mas não se entrega nessa noite. Você não sentiu no início do trabalho, mas você pode sentir agora a presença do Espírito Santo aí, tocando na sua alma, tocando na sua vida. Avivamento é diferente de movimento, irmãos. Movimento é se locomover, é um conjunto de manipulações por um conjunto de pessoas, esse movimento. Mas avivamento é diferente. Avivamento é o Espírito Santo ministrando, falando ao espírito do homem. Avivamento é diferente. Você conhece só no olhar um crente quando ele é avivado. Alguém se confunde por aí, pastor Josafá, pensa que o crente avivado é aquele que pula, aquele que salta na igreja. E às vezes tem aquela irmãzinha que está lá sentada só chorando. Visita o pastor, abençoa o pastor, e ninguém vê. E alguém pode até confundir: ali é avivado. Olha, ele dá glória alto, ele pula quando alguém canta o hino. Tem muita gente se confundindo por aí. Tem crentes anônimos aí que são avivados e você nem sabe. É cheio de Deus até o tutano, é cheio de Deus até o cabelo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Deus quer avivar o teu povo. Deus quer derramar o teu Espírito Santo nessa última hora sobre a tua igreja. Mas como isso vai acontecer? Através da palavra. Avivamento só acontece através da palavra de Deus. O avivamento só vai acontecer quando nós abrimos o coração, os nossos ouvidos, e escutar a palavra do Senhor. Aí vamos restaurar o temor e passar a viver um verdadeiro avivamento. Abacuque ouviu da parte de Deus um juízo e temeu. E diante disso ele faz um pedido a Deus: aviva, ó Senhor,
a tua obra, porque ele sabia que o povo não ia suportar. Ele sabia que os caldeus vinham com tudo, ia devastar tudo. E ele coçou a cabeça: meu Deus, eu ouvi isso, eu temi. Eu sei que o povo não vai suportar mais. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Quando o povo não tiver força, entra com providência, dê vida novamente. Um dos primeiros significados da palavra avivamento primário é preservar. Um crente que é avivado, ele preserva a sua comunhão com Deus. Um crente que é avivado, ele preserva a palavra de Deus na sua vida. Um crente que é avivado, ele preserva a sua vida de oração. Preserva. Uma das raízes da palavra avivamento é como um reacender de uma chama que está se apagando aos poucos. Isso me faz lembrar de 1 Samuel, capítulo 3, o versículo 3. Estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo, Deus fala com Samuel. Existem muitas lâmpadas se apagando, está faltando azeite. Estão muitos dormindo, mas está sem reserva. E quando o noivo aparecer, o que vai ser? Então precisamos nessa noite aproveitar e nos encher do azeite do Espírito Santo. Aproveita nessa noite, seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Levai a sério, alamanchoreva sobre anagai. Oh, Espírito Santo, é através da palavra de Deus. Ele pede por ter consciência que só Deus pode promover um avivamento. Por mais influente e respeitado que alguém seja, homem nenhum pode promover um avivamento. O máximo que ele pode fazer é um movimento. Só um movimento. Por quê? A alma, que é a sede das emoções, pode ser tocada por palavras, provocar as mais variadas reações. Chora, até pula, mas lá fora continua a praticar tudo que praticava antes. Então precisamos de um real avivamento, não de movimento. Eu não quero que você saia daqui nessa noite dizendo: que palavra abençoada, que culto foi aquele. Eu prefiro que você saia daqui cabisbaixo dizendo: eu preciso melhorar a minha vida diante de Deus. Eu preciso mudar a minha conduta. Eu preciso ser forjado no meu caráter. Eu prefiro que você saia daqui com sentimento de tristeza. Eu quero mudança na minha vida. Eu quero ter mais de Deus. Eu preciso ser cheio de Deus. Eu preciso ser cheio da graça de Deus. Se coloca sobre os vossos pés. Não dá para ir mais além. É a palavra que traz avivamento. É a palavra. Observe o que o salmista diz no Salmo 119, o verso de número 9: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. O verso 11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Crente que tem palavra no coração, não tem tempo para falar mal do seu pastor, não tem tempo para falar mal das irmãs do ciclo de oração, porque ele tem palavra no coração. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando você vai para o verso 25: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Porque o salmista tinha convicção que o verdadeiro avivamento, para que a gente venha tornar a viver, é através da palavra. Por mais que você esteja no pó, nas cinzas, mas nessa noite Deus pode trazer de volta a vida. Deus pode trazer um avivamento sobre o teu coração nessa noite. Quem acredita nessa palavra, abra o teu coração, se esforça, levante a sua mão para o alto e sinta a presença do Espírito Santo aí. Eu faço como o profeta Ezequiel: ó Espírito Santo, venha dos quatro ventos e enche esta casa. Bruno, vem adorar o Senhor aqui nessa oportunidade. A igreja permaneça com a mão levantada. Vaséria lamanchoreva sobre anagai, calabria sobre anagaséria, riamanchoreva sobre anagai. Permaneça com a sua mão levantada. E você que não é batizado com o Espírito Santo ainda, você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, Jesus pode te batizar nessa noite.
Então levante as suas mãos para o alto. Eu não sei como foi que você chegou aqui. Eu não sei como é que está a sua vida com Deus. Mas eu quero ser profeta nessa noite para a sua vida e dizer: Deus quer reatar neste momento a intimidade, o relacionamento que Ele tinha com você antes. Ele quer reatar nessa noite. Então nessa noite levante as suas mãos. Seja tocado pelo Espírito Santo. Seja tocado pela presença do Eterno nessa noite. Ele está passeando no meio da igreja. Mas talvez você esteja tão seco, sem forças. Tirou do jardim. Sinta a presença dele aí. Sua humildade colocou. Sinta a presença dele aí em mim. E se eu vender tudo que eu tenho em troca do amor, eu falharia. Oh, Espírito Santo, passeia no meio do teu povo. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, Sinta de ele graça aí. o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Levante as suas mãos para adorá-lo nessa noite. Quero conhecer Jesus. Levante as suas mãos para adorá-lo nessa noite. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ore, adore, adore nessa noite. Dê liberdade ao Espírito Santo. Dê liberdade, dê liberdade. Glória a Deus. É Ele quem perdoa pecados.